Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do No Trampo, um podcast que só acontece graças à Fapcom, que oferece esse espaço muito legal para a gente gravar os nossos podcasts, episódios, conhecer gente diferente. Tô aqui com o Ricardo. Não, peraí. Acompanha... Você não tem que agradecer uma outra empresa aí? Uma empresa que apoia a na divulgação, que é o portal Mundo do Marketing. E hoje a gente vai receber aqui a Monique Marinho, que é uma empreendedora feminina, que vai contar um pouco da jornada dela, como é que foi todo esse processo, né, de quando começou a carreira até, por exemplo, quando virou empreendedora, e quais foram os principais desafios que você encontrou. Bom, primeiro, muito bem-vinda. Gente, obrigada pelo convite, muito legal estar aqui. Show de bola, show de bola. Conta, acho que antes de... Pessoal, é legal conhecer você um pouco melhor, né? Conta um pouquinho pra gente o que você faz hoje, qual que é a sua principal atuação hoje como empreendedora e principalmente um pouco desse momento que você está vivendo agora no Brasil, né? Bom, gente, como eles falaram, eu sou empreendedora, né? Tô como franqueada das Óticas Carol, agora vai fazer 3 anos. Quando eu decidi empreender, junto com um grupo que eu eu tenho investidor e a minha irmã que trabalha comigo, ou seja, são 2 lideranças femininas. A gente não estava vivendo o que a gente está vivendo, né, hoje, no meio de uma pandemia. Eu sempre trabalhei no marketing, sou formada em publicidade e propaganda. Não sou daqui, sou de Recife, então tenho, né, uma outra história, mas sou formada em publicidade e propaganda pela FAP e há 3 anos atrás a gente decidiu empreender e investir nesse mercado de óculos, né? Hoje é um mercado muito voltado à saúde visual, mas a gente entende que o óculos é mais do que isso, ele é um acessório de moda também. Então, a gente tem que sempre ficar ligado nas tendências, na tecnologia, porque hoje, como você compra um celular e você precisa saber quais são as tecnologias que tem no seu aparelho, a lente também tem muitas tecnologias que você nem imagina. Querendo ou não, daquelas que são fotossensíveis. Eu não manjo nada de óculos, nunca tive que usar. Então, putz, quando vira tem pra 2 esse certezas mundo... na vida. Uma que você vai morrer e a outra que você vai precisar usar óculos. Já começa assim, né? Já começa Ou assim. seja, o mercado é muito interessante e assim, o público ele só aumenta de acordo com o que a pessoa vai envelhecendo, né? Caramba. Então, quanto mais velho, então isso quer dizer mais que o Matheus vai você usar... ser um presbítero. Matheus vai usar óculos logo menos. Logo menos, a partir Mateus dos 40 não, anos... Reformulando, Teteuzinho. 40 anos já é uma idade média que o pessoal hoje usa óculos. Já deve ir num oftalmologista para fazer um exame de vista. Aí quem disse que o No Trampo não dá uma informação ali de saúde, ó, pessoal? Exatamente. O que oferece de, assim, além de vocês venderem óculos, vocês também têm alguma parte de, sei lá, serviços prestados lá? Além de reparos, né? Reparos básicos, etc. Os reparos básicos, a gente vende armação, então de óculos de grau, de sol, lentes de contato, e é basicamente isso. Uma curiosidade, por exemplo, como é que foi o seu primeiro contato com o empreendedorismo? Hoje, como é que você saiu assim, vou empreender realmente via franquia? O real ou de brincadeira? Porque eu já empreendi de brincadeira na faculdade. Conta pra gente aí como é que é esse negócio de empreender de brincadeira. Empreender de brincadeira. De brincadeira, tava na faculdade, tinham mais 2 amigas minhas, a gente queria empreender e a gente criou uma empresa de uniformes de trabalho. Então, sei lá, o uniforme que a vendedora da Arezzo trabalha na loja, a gente abriu... uma empresa assim. Acabou que não deu certo, porque... Trouxe algum faturamento? Trouxe, então, mas... De verdade, como é que foi esse... Como é que você chegou à conclusão de que você, seria um caminho empreender? Na verdade, assim, eu sempre trabalhei muito tempo no varejo, né? Então, eu já trabalhei em administrador de shopping center como marketing no Grupo Iguatemi, né? Grupo Gereissati. Então, varejo é uma coisa que, cara, não tem rotina, é muito encantador. E eu gosto desse frio na barriga que todo dia você tem. Assim, é bem punk, pauleira, mas é muito... tem uma recompensa muito bacana. E, na verdade, o meu investidor trabalhava na Óticas Carol e via que os franqueados eles tinham ali um retorno muito legal e a gente decidiu apostar nessa. E... né, como eu tinha essa bagagem, já tinha a vivência de shopping center, porque eu trabalhava do outro lado, né? Então, assim, eu atendia os lojistas, agora eu sou uma lojista, né? Então,
E, assim, para mim, eu sento nessa cadeira confortavelmente hoje. Perguntando assim, sobre a Óticas Carol, até tirando dúvidas de mercado, porque eu já trabalhei também numa franquia, tá? Não numa franquia, eu trabalhei na franqueadora, eu trabalhei na Mundo Verde, né, durante um tempo. Com 5 franquias, você é uma das top franqueadas ou tem alguém com bem mais? De jeito nenhum. É que, na verdade, assim, o que importa não é o número de lojas, né? Então, assim, a gente tem franqueados na Óticas Carol que tem, sei lá, 40 lojas. Mas depende do faturamento da loja. Então, assim, hoje nós somos o grupo que temos 5 lojas, todas em shopping, com faturamento bem relevante a 5. Então, assim, talvez nosso grupo represente mais do que um franqueado que tenha 10 lojas, 14 lojas. Então, assim, depende do faturamento. E fazer isso em São Paulo, porque a Óticas Carol tem mais de 1.500 lojas espalhadas no Brasil, e isso em São Paulo é desafiador. Então, até os shoppings que a gente está presente, né? Então, assim, a gente tá bem aí, e na verdade o nosso plano é expandir. Devido à pandemia, a gente não conseguiu seguir e, na verdade, realizar o plano que a gente tinha, que era para a gente estar com umas 8 lojas hoje. Mas aí esse plano teve que ser colocado em... mas fica tranquilo que não foi nem só no Brasil, foi no mundo inteiro. Acho que todo mundo que planejou algo para 2020, literalmente... Deu uma congelada, tá no freeze aí, e a gente está analisando. Obviamente, esse é um momento que a gente tem que analisar muito oportunidades. Então, uma curiosidade legal a gente tinha 3 lojas e no meio da pandemia a gente adquiriu 2. Porque é um momento onde franqueados, algumas pessoas perdem o fôlego, e quem, né, tem o fôlego assume, e é isso aí. E hoje, por exemplo, o modelo de franquias é um modelo muito interessante, acho que principalmente porque o mercado, né, vai mudando. As pessoas às vezes vão saindo dos empregos, aí ou vai buscar outra oportunidade, ou vai pegar aquele capital e vai reinvestir em alguma coisa. Na sua visão, isso é uma boa... Óbvio que sim, né? Porque você tem as franquias, mas o que você diria, por exemplo, para quem está querendo começar no mercado de franquias, especificamente, qual que é o melhor momento para entrar nisso? Como analisar essa franquia? Acho que você deve ter feito esse exercício quando escolheu, né? Não, com certeza. Eu acho que, assim, primeiro, avaliar. Então, por exemplo, eu tenho uma franquia, né, varejo. Eu sou de varejo, eu gosto de gente. Então, assim, não é só a franquia. Eu acho que você tem que analisar o que você gosta de fazer. Porque existem pessoas que eu sei que elas abriram a franquia, elas trabalham em outras coisas. Essa loja não dá o mesmo resultado de uma pessoa que está ali presente o tempo inteiro. Então, tem que gostar do corpo a corpo, entendeu? Um momento bom... Cara, eu acho que todo momento é momento para você abrir, empreender, investir. Você precisa analisar as condições. Então, como eu acabei de falar para vocês, a gente adquiriu 2 novas lojas no meio da pandemia, porque a gente fez conta e entendeu que são lojas que já estão maturadas, já tem uma carteira de clientes muito grande, que a gente conseguiria fazer um trabalho interessante e incrementar esse faturamento. No final das contas, é BP, entendeu? Você tem que ver o que você está planejando daquele negócio faturar e se você vai pagar as contas. Eu já vi, inclusive estava conversando com um amigo meu oftalmo e ele estava analisando de abrir uma clínica tipo aquela Sorridentes, só que de oftalmo. E assim, eu olhei aquilo e falei, gente, isso não fecha a conta de jeito nenhum, não preciso nem ver muito dado aqui, mas isso claramente você vai demorar uns 2 anos para ter o payback disso. Tem outras coisas que são preferíveis, entendeu? Mas eu acho que você não tem que olhar só o número frio, você tem que olhar qual que é o teu perfil. Você gosta de gente? Você gosta de estar ali? Você gosta de trabalhar de sábado e domingo? Né? Então, o fator pessoa, lógico que acho que qualquer lugar é o grande diferencial, né? Tanto que você falou, tem lojas que tem uma estrutura maior, tem um volume maior de lojas, mas não dá o resultado que uma loja bem trabalhada, digamos assim, sobre isso que consegue você falou, fazer, né? Até uma dúvida que eu acho que é interessante de levantar você falou, tem uma carteira de clientes já dentro dessas lojas. Então, basicamente, você pegou todo o CRM que tinha por trás dessas lojas e já colocou para dentro da sua. Sim. Pô, isso é legal. Isso é legal de saber, porque assim, eu não sabia que quando você adquiria a loja, basicamente uma franquia nova, você adquiria também o banco de dados por trás. Na verdade, o banco de dados, e agora tem essa lei geral de proteção de dados que, na verdade, fica muito delicada, mas quando eu falo aproveitar todos os clientes, aquela loja está ali.
naquele ponto. Ela não saiu dali. Se mudou de franqueado ou não, o cliente final ele não sabe, entendeu? Então, assim, um cliente que ele faz um óculos, ele tem que ir no oftalmo, o indicado é que ele vá a cada 1 ano e meio. Ele vai voltar para aquela ótica que ele confia. Eu só tô pensando aqui, cara, eu não vou no oftalmo acho que há uns 5 anos. Vamos resolver isso. Terminando essa entrevista, a gente vai resolver isso. Deve ser por isso que você não tá usando óculos ainda. Não, pera, calma aí. Não, realmente assim, eu não vou no oftalmo há um bom tempo. Da última vez que eu fui, assim, a penúltima vez que eu fui, a oftalmo falou, você não precisa usar óculos, vai embora. Qual foi a última vez que você foi? Não, a penúltima vez. A penúltima vez foi em 98. A última vez faz uns 5 anos. Aí, há uns 5 anos atrás, a mesma oftalmo olhou pra mim e falou, por quanto tempo? Eu falei, né? Aí ela falou, você continua a mesma coisa, vai pra casa. Eu falei, é nóis, vai Corinthians. É que, na verdade, assim, você precisa... O interessante, o ideal é que você comece a sentir alguma coisa para ir no oftalmo. Então, por exemplo, eu tenho muito olho seco e à noite eu tenho aquela luz assim do farol do carro da frente que estoura. Então, eu tive que ir. Então, assim, tem que ter um sintoma. Você não vai ficar procurando pelo em ovo também. Mas, assim, a estatística a partir dos 40 anos é quase que certo que você precisa de alguma correção visual. A única vez, agora que eu lembrei, não é que eu fui no oftalmo, eu fui no... Eu esqueci o nome do hospital fui no médico de óculos, certo aí. De olhos, desculpa. No... H-Olhos? H-Olhos. Hospital de olhos, H-Olhos. Eu fui no H-Olhos porque eu dei uma olhada de perto num besouro. Tava andando de bicicleta, o besouro veio, eu tava olhando pro lado, olhei pra frente, ele veio no olho, cravado assim. Bateu na hora, eu falei, tá só um vermelhinho, né? Daí eu passei um colírio, aí não passava o vermelhinho. Daí eu falei, putz, fez uma bola de sangue assim no meu olho, eu falei, ferrou. Perdi o olho. Fui na H-Olhos, o cara fez uma raspagem, me deu um colírio um pouco diferente lá, que eu ainda tenho em casa, porque eu nunca usei tudo daquilo. Deve estar vencido, óbvio. Não, já foi. Assim, a questão do olho a gente só começa a dar valor quando a gente perde. A gente só dá valor quando a gente perde. Eu me senti agora o Jack Sparrow, sabe? Tipo, cortaram meu olho. Caraca! Mas é uma coisa que, assim, até trazendo um pouco que eu queria falar muito isso, hoje o que é uma coisa muito legal e bacana? Às vezes eu tô na loja, às vezes eu fico, né, rodando as lojas. É quando o cliente vai buscar o óculos e ele coloca o óculos no olho e, cara, a cara dele muda. Eu queria filmar todos os clientes que entram na loja, colocam o óculos e a expressão é muito legal trabalhar assim, sabe? Cara, isso é muito foda. Tipo, eu acho que emocionante. O empreendedor é isso. Tipo, na minha visão, o empreendedor é exatamente essa sua frase, assim. Ó. É o cara, tipo, se emociona com o propósito real que ele tá ali. Tipo, que a gente já falou, né, num outro podcast, num outro episódio, que a gente falava muito da questão do cara que só quer ganhar dinheiro versus o cara que realmente empreende, né? E uma das coisas que, tipo, eu falo muito o empreendedor é isso. Tipo, você tem que olhar pro cara que tá usando o seu produto, o serviço, ou de alguma forma o que você faz e sentir exatamente quanto você gera de valor na vida desse cara. E eu acho que, assim, isso eu consigo, muito eu e a minha irmã, né? Eu acho que a gente consegue formar um time que tem essa mesma paixão. Eu tenho funcionários, mais de um, que tem tatuagem de óculos, sabe? E as pessoas amam o que elas fazem. É muito mais do que, tipo, vou te vender um óculos. É muito além disso, sabe? É bem... É apaixonante. Quem trabalha com ótica, ou ama ou odeia. Eu costumo falar que trabalhar com ótica não é só um emprego, né? Para quem é vendedor, que está ali no balcão. É uma carreira. Você entende? É muito técnico, precisa ser técnico. Não é a mesma coisa de você ser uma vendedora de sapato. Não, você precisa ter técnica, você precisa saber ler uma receita do oftalmo. E entender qual que é o uso daquele cliente. Você fica muito tempo no computador, você vai usar máscara, que a sua lente vai embaçar. Você sabia que agora, né, aproveitando esse gancho de pandemia, todo mundo usa máscara, né? E aí acontece o embaçamento das lentes. Você sabia que existe uma lente que não embaça? Aí, ó, acabou de vender milhões de óculos. Gente, agora em menos de 5 minutos todo mundo vai buscar essa lente porque... Chama OptiFog. O pior é que eu descobri que existe uma lente que não embaça, porque a gente até discutiu, acho que isso em um dos episódios a gente falou, assim, do que a gente foi fazer na pandemia, né? E na pandemia eu descobri o mundo do tiro. Na pandemia eu falei, esse negócio aí de dar tiro aí, stand de tiro é mó legalzinho. Soft, né? Não, tiro mesmo. Tiro, Ave Maria. Passa antes. Aí, nisso,
eu cheguei no stand a primeira vez, mesma coisa. Máscara, coloco um óculos de resina. Esse óculos de resina, cara, ele embaça 100%. Assim, você deu a primeira respirada, acabou, não tem. Aí o cara falava, ó, abaixa a máscara pra você não ficar com óculos embaçado. Eu falava, beleza. Aí eu fui lá, procurei eu não lembro em que site que é, qual e-commerce que eu comprei, e eu encontrei um óculos desse de resina que é anti-embaçante. Aí ele fala, tem a tecnologia? Não sei. Eu olhei e falei, tá bom, não embaça, é nóis. E as pessoas acham que é caro e nem é, entendeu? É super acessível. Isso é que é a coisa legal também. Então, quem tem necessidade de correção visual pode pegar a lente com mais alta tecnologia, como eu falei, você pode ter um iPhone da lente ou você pode ter um celular que faz ligação, chamada, manda mensagem, você vai enxergar. Então, assim, é muito democrático, sabe? Isso é muito legal, né? Do quanto... Acho que, tipo, olhando assim, tudo que você falou, eu sou viciado, assim, por questão de empreendedorismo, e principalmente essa paixão específica, né? Pelo produto e tudo mais. Aí você vê, assim, por exemplo, palavras que você já disse até agora. Gosto de gente. Tipo, a paixão por ver o produto gerar resultado, e aí a tecnologia que, tipo, tá empregada ali, ela é acessível para vários bolsos, de várias formas, óbvio, diferentes, né? Acho que esse tripé é muito... Acho que esse é um tripé, assim, pro sucesso, assim. Você tem que gostar do que você faz. Você tem que gostar de gente, porque você tem que mobilizar, entendeu? Você tem que fazer a galera comprar a sua ideia. E para fazer a galera comprar a ideia, você tem que amar. Isso casa com um dos episódios que a gente teve, o primeiro episódio aí de esportes, né? Se você olhar a fala até do Adriano e do Moacir, que são dois empresários que vieram aqui, eles falaram a mesma coisa. Pô, que a gente gosta de, tipo, realmente tem que estar lá para fazer realmente acontecer. Tecnologia é um negócio... Quando você falou do, tipo, pô, não é tão caro, eu fiquei pensando, cara, a tecnologia é inclusiva, né? Com certeza. Aí eu fiquei pensando na mesma história que a gente falou lá de games, lá de, cara, é inclusivo, não sei o quê. E quando a gente ouvia isso, a gente falou, pô, isso é legal, porque quando você falou isso, eu me senti falando com eles de novo. Eu falei, caraca, é o mesmo papo. Porque a tecnologia, tipo... Querendo ou não, tudo que é uma tecnologia palpável, não o software, o hardware mesmo, né? Ou por trás, assim, a tecnologia da lente, que não embaça, etc. Na verdade, nem é muito palpável, né? Porque eu vendo um pedaço de vidro, um bloco de vidro. Eu tenho lentes que custam, sei lá, 8 mil reais mais. Caraca, imagina se eu chego pra você... exatamente, multifocais com ultra alta tecnologia. Imagina se eu chego para você e falo, 2 blocos de vidro custam 8 mil reais. Caraca. Como que eu te convenço que você vai ter que pagar 8 mil reais só nas lentes, fora a armação? Então, assim, tem que gostar, tem que saber, tem que... Eu acho que também um pouco da questão por exemplo, você falou, né? Seu mercado é um mercado um pouco mais técnico, mas acho que no final do dia, tudo que todo mundo faz é um pouco mais técnico, porque você tem que enxergar acho que como quem tem técnica consegue fazer você entender o porquê que você... É que você mostra o valor, né? Exatamente. Você não vai falar assim, ó, aqui tem 300 horas de cientista trabalhando dia e noite para poder chegar na conclusão que chegou isso aqui. Então, assim, eu sou uma pessoa, vindo do marketing, né? Eu sou uma pessoa nóia do treinamento. Então, assim, os fornecedores, tem uma lente nova, cara, vamos todo mundo treinar, a equipe vai treinar, ninguém reclama. Tem, às vezes, gente que não gosta muito, né? Mas, assim, quando faz o treinamento, fala, puta, que legal. E você consegue ver a diferença nas vendas, no balcão, entendeu? Até o entendimento do cliente que está levando um produto que ele sabe o que ele pagou, entendeu? E o porquê, né? Você ofereceu aquilo para aquele... Acho que a pior coisa que você tem para um vendedor é a pessoa te falar, mas por que isso aqui? Cri-cri. Aí vem aquele tipo, pô, você fala assim, se você que tá me vendendo sabe exatamente o que você está me oferecendo e o porquê, como é que você agrega valor para fazer um upsell, por exemplo? E hoje o mercado óptico, né? Então, assim, o mercado óptico sofreu um boom nos últimos 5 anos, né? Então, a Óticas Carol veio, tanto que abriu os olhos da Luxótica. A Luxótica é dona da Ray-Ban, né? A Luxótica comprou a Óticas Carol, então, existe uma fusão com a Essilor. A Essilor é a maior empresa de lentes do mundo. Então, hoje, a Óticas Carol faz parte do maior conglomerado óptico do mundo. Então, assim, é um mercado muito aquecido, é muito interessante, mas é só para louco mesmo. Mas todo mercado, eu acho que todo mercado, querendo ou não, é para louco. Franquia, então, nem se fala. Quando você falou ainda da parte de treinamentos, eu fiquei pensando nisso. Eu falei, cara, a maioria das franquias, né, tem essa parte de treinamento. Seja um treinamento no conceito mais de vocês técnico, né? Eu via esse treinamento técnico também na Mundo Verde, né?
Porque você vai explicar sobre suplemento, você vai colocar para aquela pessoa que vai ganhar, sabe, o seu salário. E é um cara que faz pergunta, né? E é um cara que vira e fala assim, mas isso ajuda a emagrecer? Pô, o cara precisa saber se isso direciona para emagrecer ou não. Eu lembro aí o cliente agora, ele tá na sua loja com o celular. Exatamente. E aí tudo que você tá falando para ele tá aqui, ó, conferindo, pesquisando. Sim. Então, assim, você não pode errar. Eu queria que você falasse um pouco disso, por exemplo, que você tem um contato muito próximo com o consumidor ali na frente. Antes, né, da pandemia, óbvio que o volume de pessoas era muito maior. Mas você vem sentindo algumas mudanças, por exemplo, do comportamento desse consumidor dentro das lojas, fisicamente? Tipo, que a gente falou, o celular. O celular é um adereço, o cara tá validando tudo que você tá falando. Tá validando o preço, se tá mais barato, mais caro. O que você vem mais percebendo, assim, de mudança? E aí depois você pode até mostrar... Comparativo de preço, com certeza, né? E aí fazer o consumidor entender que, por exemplo, um Ray-Ban que ele vê na internet que tá fora de linha... ele vai pagar um valor, porque, na verdade, ele compra direto do fornecedor. Só que quando você vai na loja, você... Pô, eu tenho um aluguel para pagar pesado, uma folha de pagamentos pesada. E aí o cliente ele vai comprar online, mas quando dá problema na armação dele, ele quer ir na loja consertar. Então, assim, você entende? Tipo assim, essa parte online... É um desafio, mas muitas vezes a gente consegue, né, treinar a equipe para explicar isso. Então, o cliente ainda gosta muito do contato, né, de provar a peça, de colocar. Isso acontece mais nas compras de óculos solar. Por outro lado, a internet também nos traz a possibilidade de... A gente ficou 3 meses quase fechado, com as lojas, né, fechadas dentro de shopping de pandemia. Então, só trazendo uma coisa que a gente estava comentando antes da gente começar a gravar, que a ótica ela foi considerada um serviço essencial, né, durante a pandemia. As óticas de rua não precisaram fechar porque trata-se de saúde. Mas nós que estávamos dentro de shopping, a gente fechou, né? Mas a gente conseguiu fazer e usar bem a parte da internet. Então, por exemplo, eu tenho uma loja lá que o entorno dela é muito... A população ela é de maior idade. Então, a gente conseguia marcar para ir na casa do cliente. Então, o funcionário ia todo higienizado, com sapatinho, tirar as medidas e fazer a venda a domicílio. Fazer a venda pelo WhatsApp. Hoje a gente tem um link de pagamento que o cliente... eu quero uma lente de contato, manda aqui para mim, a gente entrega. Então, assim, a gente também se aproveita desse momento onde o cliente está mais online, ele está perdendo o medo de comprar online. E aí, quando ele precisar da assistência física na loja, ele vai ter. A gente fez um evento lá no Mundo do Marketing falando sobre tendências e o Alberto Sorrentino falou uma coisa muito legal sobre tendência de loja, né, pro varejo. Ele colocou muito que, óbvio, o omnichannel, né, as coisas vão se interligando, o mundo físico e digital, mas ele falou muito dos centros de experiências que as lojas físicas elas podem gerar. Então, por exemplo, como que você ajuda no processo de fidelização da marca? Por mais que esse cara compre lá no e-commerce, mas como que a loja ela tem um papel fundamental nesse processo de garantir a fidelização, de ter aquele contato? Atendimento perfeito. O atendimento tem que ser perfeito. É isso, assim, de verdade. A gente tem um mercado que tem um alto turnover, mas, por exemplo, quem está com a gente está quase 3 anos, quem está com a gente desde o começo. E, assim, eu desafio vocês a irem nas minhas lojas e verem que existe paixão, assim, no olho da galera, assim, sabe? Eu acho... Como é que a gente já falou... Pode continuar. A gente já falou bastante coisa sobre empreendedorismo e tudo mais, e uma vez a gente acabou entrando num assunto de como a gente contrata. Qual que é a nossa visão sobre como contratar pessoas, né? Como é que você enxerga isso, assim, para fazer esse time ser engajado? Deve ter uma série de premissas ou umas dicas que você possa passar pra gente garantir. A contratação, eu acho que, na verdade, primeiro, né, é técnica. Mas a gente também tem um programa de auxiliares, né? Então, o cara começa como auxiliar de vendas, auxiliando na venda, e depois a ideia é que ele, entre 6 e 8 meses, ele vire um vendedor. Porque aí ele vai virar um vendedor apaixonado e eu criei ele ali. Então, assim, já está ali muito alinhado com o que a empresa espera. Depois disso é paixão. Assim, cara, eu vou te falar... O desempenho de um vendedor que é apaixonado é totalmente diferente de um
vendedor que está ali para pagar as contas, entendeu? Eu entendo que todo mundo precisa pagar as contas, inclusive eu. A gente estava comentando isso antes da gente começar a gravar. Mas a paixão é uma coisa diferente. E ainda mais trabalhar em shopping, né? Porque o cara tá trabalhando domingo, sábado, entendeu? E, lógico, eu tenho as folgas. Mas eu acho que paixão é um diferencial super grande. Além disso, eu faço algumas perguntas capciosas para entender como que aquela pessoa trabalha em equipe, né? Porque uma das coisas que a gente promove dentro de loja é não atenda sozinho, atenda em dupla, né? Porque um ajuda o outro e um conhecimento que um tem, o outro não tem. Então, assim, não pode ter muito ego de, tipo, essa venda é minha, esse cliente é meu e sai daqui. Então, assim, se a pessoa já entra no nosso time com essa ideia, já não vai ter muito futuro. Isso é bom. Mas aí é uma pergunta nada a ver, mas para quem que você comissiona se de repente eles vendem em dupla? Para a própria dupla ou para o primeiro que chegar? Não, na verdade, assim, a venda em dupla que eu falo é assim, o vendedor, ele está vendendo, ele está na vez. E o segundo, ele vai ajudar, entendeu? Mas quando aquele segundo estiver vendendo, o outro também vai ajudar. E isso a gente vê nos números um resultado bem diferente. Isso, o time, sinergia, né? Porque às vezes é uma sacada que um fala, um detalhe que passou para o outro, com e certeza. aí vai gerando conversão, todo mundo ganha. Sim. O difícil é criar essa mentalidade, né? Tipo, todo mundo tá ganhando junto, mas aí vai dar cultura, né? Você consegue filtrar bastante na entrevista, porque é uma das perguntas que a gente faz sempre, né? Lógico, logo quando a gente começa a conversar. E, obviamente, você vai conseguir ver isso no decorrer do mês de experiência. Muitas vezes a gente não consegue, a pessoa é muito boa e a gente consegue ver isso um pouquinho mais pra frente. Mas isso é um detalhe que, pra mim, é inegociável. Boa. Isso é bom. É um ponto, toda empresa tem um ponto inegociável, né? Eu sempre, mesma coisa, na última vez a gente falou a mesma coisa, que meu sócio não veio hoje, aquele malditinho que era para ele estar aqui, só que ele não veio hoje, a gente falou da última vez exatamente disso, de pontos inegociáveis que a gente tem também dentro da própria Magna. Até quando a gente não se apresentou corretamente sobre isso, mas depois do podcast a gente conversa melhor sobre... Além da mundo do marketing com o Teteuzinho aqui do lado, que eu falei que ia falar. De pontos inegociáveis, você sabia que eu demorei 1 ano para sentar com a minha irmã e falar assim, cara, a gente precisa desenhar o que é inegociável aqui pra gente. Porque quando você abre uma loja física, é tanto rolo, é tanta obra, não sei o quê, comprar mercadoria, deixar a equipe redonda, e aí as coisas vão acontecendo, e ainda mais no varejo, que é de domingo a domingo, eu tenho 2 dias no ano que eu não abro. Só 2 dias no Natal ano. e Ano Novo. Exatamente. Então, e aí 1 ano depois a gente escreveu isso aqui, tipo, e isso aqui ninguém toca, sabe? Mas isso todo mundo tem que ter. Se alguém tiver aí para abrir uma empresa, eu acho que essa é uma das coisas que tem que ser feitas no dia 1. E eu acho que assim, dá pra imaginar como que é o dia a dia de vocês lá, conforme você vai falando, né? E acho que o empreendedor é muito o exemplo, né? É garantir que, tipo, você tem essa postura. Não adianta você criar uma lista de coisas que as pessoas têm que ter se você, às vezes, como próprio empreendedor, não faz isso como um reforço contínuo, né? Com certeza. Assim, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir a equipe, sabe? Porque às vezes eu crio uma campanha, entendeu? Vamos dar um brinde pro cliente e eu acho que tem que ser assim. E eu sempre pergunto para 2 ou 3 pessoas, porque assim, eu não tenho escritório, meu escritório é nas lojas, então eu fico lá. Então eu chamo 2, 3 e falo, gente, estou pensando nisso aqui, o que vocês acham? E, mas eu acho que devia ser assim, eu acho que você tinha que fazer assado e tal, então eu construo a 4, 6 mãos. Sabe por quê? Quando você faz sozinha, a pessoa fica, que saco, vou ter que fazer isso de novo. Pior, né? E assim, essa foi minha ideia. Entendeu? Eu ajudei a elaborar essa ideia, essa ação de incentivo é minha, entendeu? Então, assim, campanha de incentivo para forças de vendas, eu faço com eles. Falo, gente, eu quero fazer isso, quero fazer um sorteio todo dia, tal. E eles me ajudam a construir. Às vezes vai um pouco lá em cima, eu tenho que puxar a volta, não é assim também. E, cara, mas assim, construir com a equipe, pelo menos ouve o que a sua equipe tem para falar. Isso te economiza um baita tempo. E acho que as visões diferentes, né? Cada pessoa enxerga o dia a dia de uma forma muito diferente do que ela faz. O cara que tá vendendo, ele tá lá pegando objeção toda hora, tá sentindo a dificuldade do consumidor, você tá lá na frente administrando, tu sabe que tem que fazer. O cara tá com a barriga no fogão, entendeu? Eu não tô. Exatamente. A sensibilidade é totalmente diferente, né? E aí é o que você falou, né? Se você escuta, pelo menos você agrega
cada um agrega um pouquinho e todo mundo se sente dono do negócio e aí o negócio cresce mesmo. Exatamente. Isso é bom. Como é que... Agora, voltando para aquele lado que a gente tinha falado lá antes da gente começar a gravar, tipo... Até é uma coisa que realmente tá em alta, tá em pauta, é uma coisa que a própria Lígia comentou da gente falar disso, né? Nesse podcast, principalmente. Como é que, assim, como é que os seus funcionários veem? Eu acredito que, assim, você só deva contratar gente realmente que vê você como uma baita gestora, algo do gênero. Mas a gente tava falando muito de liderança feminina, né? E aí é um papo que, cara... Como a gente não tava puxando nisso nada do podcast, eu falei, deixa eu colocar a lança ali no meio e enfiar a estaca dentro do leão. Vamos lá. No meu mercado ótico, se você for olhar as pessoas que trabalham nesse mercado, são pessoas que são mais velhas. E aí eu chego com essa carinha, eu tenho 33, mas eu pareço ter muito menos, né? E as pessoas não botam fé. Eu não tenho outra palavra para falar. Logo quando a gente adquiriu a primeira loja, então a gente comprou uma loja já operando e a gente quis manter a equipe, porque, pô, o time que está ganhando não se mexe, né? Vamos entender a operação. Essa própria equipe, de cara, eu vi, inclusive, isso, porque eu sou uma pessoa muito aberta, isso tem o ônus e o bônus, né? Porque eu ouço mesmo sem filtro e eu decidi que eu acho que eu ganho com isso, entendeu? Eu ouvi da gerente dessa loja que, eu pensei que você era uma patricinha mimada, mas agora eu tô vendo que você trabalha de verdade. Que interessante. É bom, porque eu consegui mudar a ideia, né, da pessoa que... Enfim, aí a gente foi construindo, alguns reconhecimentos vieram. Por eu ser mais jovem, eu também consigo ter ideia. Eu não trabalhei nesse mercado desde sempre, então eu consigo trazer coisas de outras experiências que eu já tive do que uma pessoa que sempre trabalhou no mercado ótico, sempre fez daquele jeito e às vezes não se questiona, entendeu? A franqueadora é uma coisa muito legal também, que eles reconhecem isso. Então, quando um franqueado novo entra, eu percebo que eles pedem, tipo, Monique, bate um papo com fulano, que ele vai abrir no Acre. Então, assim, eu entendo e eu sinto que eu sou um ponto de referência positivo para a franqueadora, que às vezes eu preciso... os franqueados, eles têm muito essa parceria, isso é muito legal, que um conversa com o outro e se ajuda em alguns pontos. Isso é uma coisa legal também. Dentro da equipe, a maioria das vezes eu tive dificuldades com insubordinação quando eu tinha funcionários homens, né? O último, inclusive, saiu faz pouco tempo, mas é uma coisa que, sim, é um desafio hoje, continua sendo um desafio, mesmo porque, assim, hoje eu não sou chefe, né? É o patrão, né? Eu sou patroa. Que é diferente de uma empresa, né, multinacional, onde você tem um chefe. Não, eu sou o patrão. E, sim, é desafiador. Assim, é que, às vezes, não consigo... Pensar umas palavras fáceis de falar, né, para não falar assim... porque vem tanta coisa, tanto acontecimento na minha cabeça, que, às vezes, organizar isso de forma clara é mais complicado, mas... Eu vou cutucar aí, então. Peraí, conta um pra gente aí, pô. Conta um assim que você olha e fala assim, cara, isso nunca eu pensei que ia acontecer na minha vida. Cara, isso nunca pensei que fosse acontecer na minha vida, vários. De um funcionário, como eu falei pra você, eu sou uma pessoa que, cara, a gente tá com essa dificuldade aqui, a gente precisa resolver essa questão. Vem aqui, como que você acha que a gente deve resolver? Porque eu quero também saber o que a pessoa pensa. Não, acho que a gente tem que resolver assim, assado. Então, beleza, fechamos nessa solução, vai lá, mete bala, executa. Aí a pessoa volta, eu falei, e aí, deu certo? Não, eu achei melhor fazer de outra forma. Eu falei, mas espera aí, não é assim. E isso não 20 vezes, entendeu? No começo eu achei até que era uma limitação intelectual, não sei. Mas depois eu comecei a ver que era, na verdade, uma afronta e, né, não é legal. Porque a gente precisa tomar decisões no negócio. Porque eu imagino, assim, eu sou responsável, eu preciso defender com unhas e dentes 25 famílias que trabalham comigo. Se uma pecinha do relógio para de funcionar, é o relógio inteiro que vai parar de funcionar. Então, assim, no varejo, você precisa tomar decisões rápidas. Porque senão você interfere
no resto, né? No funcionamento do todo. Então, isso é bastante complicado também. E agora, depois de 3 anos, eu acho que isso vai acontecer novamente, tá? Mas eu acho que eu consigo enxergar mais claramente quando eu ver uma situação parecida numa entrevista. Quando você vê uma pessoa, né? Não vou colocar um cara, uma mulher, não vou definir por sexo, mas uma pessoa que basicamente vai gerar algum problema para você, né? É que, na verdade, assim, o cara, ele precisa comprar a ideia. Então, assim, existe até uma palavra que eu até esqueci que eu queria até falar, que fala que uma mulher tem que ser, em média, 7 vezes mais competente do que um cara para ter o mesmo reconhecimento que ele, né? Então, isso acontece também, mesmo sendo dona do meu negócio. Hoje em dia acontece. Preciso provar para o fornecedor que, cara, sou eu que tomo decisão. Eu preciso provar para a equipe que sou eu que tomo decisão. E, às vezes, que é raro que, sei lá, se tem algum problema, que eu preciso falar com um cliente final, às vezes essa minha carinha de novinha e sendo mulher não é uma coisa que me ajuda muito a resolver problemas, entendeu? Mas uma coisa acho que é interessante é o posicionamento, né? Desde sempre, você tem um posicionamento muito claro do que você faz, da forma como você faz, do porquê que você faz. Então isso também é uma coisa que, por exemplo, para quem está escutando ou assistindo a gente, é um ponto muito importante, né? Acho que para as mulheres e acho que para todo mundo, né? Se você tiver um posicionamento claro de onde você quer chegar, como você quer chegar, você pode ter 18 anos. Quantos bilionários tem lá nos Estados Unidos que tem... É que acho que às vezes a gente tem que gritar mais. Ou falar mais de uma vez. Ou mais de 20 vezes. Acho que resiliência é uma coisa exatamente. Que tem que realmente colocar pra fora e se posicionar, né? Porque acho que não tem jeito, assim, de você quebrar uma coisa sem ser provando. Não que você tenha que fazer essa prova, né? Mas que, tipo, porque você quer aquilo, você entrega aquilo, você gera aquele resultado e naturalmente aquilo vai gerando um puto histórico. Óbvio que as pessoas deveriam trabalhar do neutro, né? Falar assim, ó, se aquela pessoa tá ali se predispondo a abrir uma loja, fazer um negócio, cara, no mínimo essa pessoa teve capacidade para chegar até a loja. Se foi com mérito ou não, porque teve um dinheiro emprestado, se foi um investidor, que nem você falou, eu tenho um investidor, cara, vai vender para um investidor um projeto. Eu falo isso porque já participei de uma série de rodadas que é muito complexo. A primeira coisa que as pessoas compram é a pessoa. Em qualquer negócio. Tipo, se você for fazer, são as pessoas. E acho que a forma que você falou do posicionamento, poxa, eu tenho que dar porrada. Pô, tô tendo que sempre estar um passo atrás, tenho que estar 7 vezes mais eficiente e tudo mais. Mas é um pouco da resiliência e vai gerando essa bagagem. Acho que o que é mais legal é a gente poder dar voz para isso, né? No sentido de contar essas histórias para que as pessoas que estão assistindo ou escutando, elas não parem na primeira porrada que elas tomarem. Nossa, de jeito nenhum, isso não pode acontecer. Mas eu acho que tem que ter a sabedoria, que foi uma das coisas que eu acho que eu adquiri faz pouco tempo, que você chegou, acho que você tentou tudo que você tinha para tentar com essa pessoa, entendeu? Como eu te falei, eu achava que essa pessoa ela tinha uma limitação mais cognitiva, e depois eu entendi que a pessoa, na verdade, ela estava me desafiando. Então, eu dou a chance, mas assim, se você perde muito tempo com uma pessoa que não está comprando sua ideia, ela está remando, você está remando para lá, o cara está remando para lá, entendeu? Eu trabalho sempre na linha do ao contrário, né? Normalmente a gente olha a pessoa que dá o problema. Eu estou olhando as pessoas que não dão problema, que tem uma performance melhor, que tem uma experiência melhor, que tem um dia mais leve. Têm, né? E eu tenho que olhar para elas. Tipo, se a outra pessoa não consegue estar dentro daquele ambiente, porque ela tem algumas premissas, que tudo bem, é a opinião dela, mas eu tenho que olhar para as pessoas boas. Eu tenho que fazer o bom seu exemplo. Exatamente. Porque eu acho que muita gente foca na pessoa ruim, né? No ruim. E aí, às vezes, acaba focando tanto nessa pessoa para tentar criar caminhos e fala assim, cara, você tá esquecendo de olhar pro cara que tá performando bem pra caramba, pro cara que tá comprando, engajado com o seu propósito pra caramba. E aí você tá pensando, poxa, eu preciso ajudar essa pessoa, Acho que Brasil, assim, é mais diferente o feedback, né? A gente tem que
ter um cuidado pra falar, tem que construir uma narrativa pra que a pessoa entenda que fala, cara, o que você tá fazendo vai só te prejudicar. O profissional brasileiro é mais sensível, né? Exato. Diferente de outros países que você é muito na lata. Fala, irmão, você tá fazendo isso aqui errado, você tem que fazer isso dessa forma, porque é assim que a gente enxerga. Aqui a gente funciona Se você não melhorar, mês que vem a gente não vai estar trabalhando junto. Exatamente, ó, tenho essa meta X, cara, se você não atingir, nada pessoal, mas você uma viu o Teteuzinho questão... do gueto aqui? Irmão, mas se é você não isso. melhorar... Mas é isso, porque senão tipo... É mais delicado do que isso, quando a gente... Não, quando é o patrão falando direto com o funcionário. Pode rolar até processo, né? Exatamente. Também. Pode rolar problema e por aí vai. Mas assim, o que eu costumo ver, talvez por isso eu tenha demorado tanto em tomar a decisão, né, final, nesse caso que eu falei para vocês, é que eu não consigo enxergar as pessoas, como eu sou muito pessoas, isso atrapalha um pouco também, porque para mim aquela pessoa é uma pessoa, ela não é um número, não é uma coisa que não tá me dando resultado, ela tem questões, ela tem problemas de família, e às vezes a empresa pode ajudar, entendeu? Você sente parte, né, tipo, fala assim, poxa, eu tenho muito essa pegada do, poxa, quanto será que eu poderia agregar para essa pessoa? E só que às vezes a gente também não tem que ter o contato, o controle de... Fala assim, ó, tem um limite. Dá um assim. passo para trás. Eu te ajudo desde que você pelo menos se ajude, né? Porque milagre, acho que não... Mas assim, a dica que eu dou é, gente, insistam na pessoa, mas tem que entender qual que é o limite, assim, quando parar. E eu entendi isso faz muito pouco tempo. Você é pessoas, você falou, né? Você, tipo, é mais pessoas, mais varejo, etc. Sua irmã complementa você ou ela é muito... eu tava pensando nisso, eu falei, cara, se não tem alguém de números aí, ferrou, tem alguma coisa errada na história. Como é que essa equação tá dando certo, né? Não, dá super certo, cara, ela é demais, assim, pra mim, a gente não estaria aqui onde a gente tá se não fosse ela, assim, é uma pessoa super... capricorniana, né? Não sei se vocês acreditam em signo, mas vou mandar uma dessa aí. Não, eu olhei aqui assim com uma cara tipo, cara, ótimo, entendi. Entendi tudo. Não significa nada, significa assim, super workaholic, super números, gosta de dinheiro. Lógico, eu sou uma pessoa muito analítica também, então a gente se divide, eu fico na parte de vendas, campanha de incentivo, né, metas, tudo mais, e ela fica mais na parte financeira, administrativa, RH, nessa parte mais papelada e... Tipo, acho que propósito, juntando com um time, e aí time complementar é o sucesso, assim. Yin Yang, né? Porque senão um vai ficar muito emoção, e aí, que é o que a gente tava falando, né, a corda vai esticando, as coisas vão acontecendo, você vai tentando organizar daqui outra vez, e outro é mais pé no chão, fala assim, ó, amigão, cara, ele tá... Não, mas é exatamente esse casamento. O casamento é exatamente isso. É basicamente o casamento agora, eu vou tentar. É capricorniana e uma... Taurina, tá? Não sei o mas que eu tenho ascendente Capricórnio também pra me salvar, tá? Eu não sei o que significa entendi. Nada disso. Gente, agora pra mim tá super claro. Eu entendi tudo o taurino é mais coração. E o capricorniano é sem alma e sem coração. Então eu sou um bom balanço, entendeu? Caraca, sem alma e sem coração. Eu sou aquariano, né? Então... Cara, eu também não sei o que Só que viaja, mais idealista. Eu sou isso, exatamente. Você vai começar a acreditar. Até o eu final acredito. desse dia você vai começar. Não, já me perguntaram como é que é é mapa, né? Que faz o mapa de tudo. Não, eu já falaram, você tem que falar a hora que você nasceu, aí marca e tal, tem todos os negócios lá que não é bullshit, juro. Não, tem relação, assim. Só digo uma coisa, esses caras que viajam, eles entram no carro das pessoas, não sabem nem quem é a pessoa. Foi assim que eu conheci essa pessoa aqui. Deus do céu. O cara foi numa palestra minha, foi me contando do negócio, eu falei, não, tá bom, faz o seguinte, cara, eu te dou uma carona até o metrô, entra aí no carro. Eu nem se conhecia, falei, beleza, vambora. Nunca faria isso. Aí hoje a gente tá aqui. Sendo mulher, hein, Lígia? Não tem como, mas... Não, se fosse ainda, tipo, naquela época eu ainda namorava, certeza que se fosse uma mulher, a primeira coisa que eu ia fazer era, tipo, falar, então, faz o seguinte, manda um e-mail pra mim, a gente conversa lá, tal. A gente manda por e-mail, né? Nem o WhatsApp, manda um e-mail. Não, é o WhatsApp. E adiciona no LinkedIn. No LinkedIn. Como era o Matheus falando, não, eu tenho uma ideia que não sei o que, eu falei, cara, doidos, né? Então já bateu a sinergia foi rápida. Foi boa. Sim. O que você vê, tipo, por exemplo, acho que
queria muito que deixasse uma mensagem para as pessoas, principalmente, a gente falou muito das mulheres, né, da questão do empreendedorismo feminino, e principalmente dessa resiliência. O que você vê hoje que falta para que a gente tenha mais mulheres empreendedoras liderando, ou coisa do tipo, mas assim, de uma forma, para a gente poder, tipo, falar assim, olha, acho que isso é uma coisa que a gente pode parar para pensar, a gente precisa parar para pensar sobre esses assuntos. Cara, eu costumo falar isso, empatia é um negócio que às vezes é difícil, né? A pessoa se colocar no lugar do outro, né? Então, quando uma mulher tá falando, pensa sempre naquilo que eu falei, ela precisa de ser 7 vezes mais competente do que um cara normal para estar ali onde ela tá. Então, a pessoa não tá ali à toa. Então, assim, acho que ouve, se coloca no lugar... E deixa falar, não interrompe, porque ali você vai ter tanto conhecimento, tanta coisa. A gente tem uma pessoa aqui que, gente, fala assim, pelos cotovelos. não, mas assim, eu até falo, toda vez que eu encontro com ela, eu aprendo umas 200 coisas diferentes novas, sabe? Então, dá uma chance. As mulheres, inclusive, elas estão sendo consideradas com nível acadêmico mais alto, né, do que os homens agora, né? Saiu essa pesquisa recentemente. Então, acho que, cara, a gente tem capacidade, juro por Deus. É meio louco isso, né? Não, eu acredito, porque, cara, 90% assim, até das contratações que eu fiz na minha vida foram de mulheres. Porque realmente, não só o nível acadêmico, mas o nível também, a qualidade de serviço entregue é muito maior. A pessoa se dedica mais, né? Então, hoje, 95% da minha força também é feminina. E assim, são mães de família, chefes de família. Isso, não sei se isso é importante. São chefes de família. Então, assim, são mães divorciadas, com filhos e, cara... Acho que de verdade. Uma coisa legal, tipo, eu torço muito que no futuro a gente não tenha tantas variáveis que as pessoas analisam que não são relevantes, né? Que a gente mais olha o que aquela pessoa está dizendo, não exatamente como aquela pessoa é. Essas premissas, assim, que tipo, poderiam não existir e que todo mundo... Poxa, é meio louco. É que me incomoda muito a gente chegar num ponto de falar assim, ó, a gente tem que posicionar de tal forma porque eu preciso começar um passo antes, sabe? Da gente não ter uma linha de falar assim, gente, começa a escutar primeiro e esquece quem é que tá falando. Escuta o negócio, porque eu acho que todo mundo tem capacidade de aprender coisas diferentes. Acho que você, por exemplo, já viveu várias experiências diferentes, o cara viveu várias experiências diferentes, a gente tá aqui conversando, trocando uma ideia e falando sobre vários assuntos e você vai me ensinando uma série de coisas, mas tem uma premissa. Todo mundo aqui tá disposto a ouvir. E a literalmente colocar a cara e falar o que pensa, da forma que pensa e respeitando o outro, A gente, né? ainda tá muito afim de ouvir, principalmente porque a gente abriu um podcast. Exatamente. Exatamente por esse fator. Assim, a gente falou, cara, a gente vocês, galera, vocês têm que ouvir muito, tá? No trampo. Legal. Boa. Mas esse é um negócio, assim, eu falei da equipe, assim, como um todo, tipo, de sempre contratar menina. Cara, um dos destaques da minha vida, eu sempre falo pra ela, que é a Faine. Ela estudou aqui, eu acho que tipo, o pessoal do prédio conhece mesmo. Esse cara é o cara mais propaganda que eu conheço na minha vida. Você conheceu a Faine, não conheceu? Cara, a Faine é a pessoa que, assim, ela veio na minha vida. Ela foi minha estagiária, assistente, depois ela mudou de empresa, eu mudei de empresa. Só que a gente tem contato até hoje. Tipo, eu sou amigo do namorado dela, tipo... Puta, a gente manteve um contato bom. E eu uso o exemplo dela sempre em todas as minhas aulas. Tipo, eu dou aula na SPM, né? Então, cara, toda vez que isso acontece, tipo que, assim, algum exemplo parecido acontece, eu lembro da Faine. Eu falo, porra, a Faine podia estar nesse meio. Toda eu acho vaga que eu tenho assim, pra as ela. mulheres hoje, então assim, isso acontece comigo, tá? A gente tem síndrome da impostora, né? Então, será que eu sou tão competente assim mesmo? Será que eu tô aqui por um mérito meu? Será que eu dou conta disso tudo? Né? E isso faz a gente se cobrar e se julgar. Assim, antes de alguém estar julgando a mulher está se julgando. A gente tava no próprio evento que a gente tava falando sobre empreendedorismo. Uma das coisas que eu falei lá, eu falei assim, ó, cara, começa a aceitar o não que seja o primeiro não, né? Mas o não depois que ele acontece. Porque 99% das coisas já tá na tua cabeça antes de ouvir o não. Assim, será que se eu pedir pra fazer tal coisa, se eu fizer tal coisa, se eu falar tal coisa... Caramba, se você não falar, se você não fazer, se você não experimentar, você não vai saber se você vai ouvir o sim ou não. E aí tem algumas, por exemplo, eu posso falar que teve muita coisa na minha vida que o que me deu resultado
foi que eu tenho esse filtro zero. Pensa numa pessoa cara de pau ao extremo de entrar em contato com alguém e falar, cara, eu sou isso aqui. É que assim, na verdade, você. Mas não vamos se alongar, mas é que você é um homem branco hétero. Assim, eu já trabalhei em multinacionais, não vou falar o nome da empresa, mas que enquanto eu falava a mesma coisa, o meu chefe chegava e falava assim, não, na verdade o que ela quer dizer é isso, isso e isso. E falava exatamente o que eu tinha falado. Então, assim, quem nunca passou por isso? Toda mulher já passou por isso, entendeu? Bom, até pegando o ponto do que a gente tá falando, cara, quando eu trabalhei, não vou citar também não vou citar o nome da empresa, porque fica feio, fica chato, mas eu trabalhei com uma menina durante um tempo lá na empresa X. Quase de que eu falo, olha, quase saiu assim. Mas é uma empresa realmente de um pessoal bem mais velho, né? E esse pessoal bem mais velho também tratava, tipo, de uma maneira assim, pra você ter uma noção. Uma reunião, por exemplo, a gente tá aqui num papo entre amigos. Se eu chegar e falar assim, porra, vai tomar no cu. Cara, é um palavrão. Soltei. Tá ótimo, tá lindo. Pode falar palavrão quando você quiser, tá? Eu não sei se... Porque a gente não usou muito ainda esse artifício maravilhoso que inventaram aí do palavrão. Mas quando falava um palavrão nessa empresa, chegava e falava assim, me perdoem as mulheres, mas, pelo amor de Deus, cara. 2000 e X aí, pra não falar nomes também, porque senão eu vou olhar ali, ó. Mas, cara, isso... É que a mulher tem que ser, para os homens, a imagem da pureza e inocência, né? Para o uso deles. Mas o tema não é feminismo aqui. Assim, só para vocês entenderem, eu sou feminista, como a Lígia mesmo falou, sou radical. E aí, quando a gente fala de radical, não é extremista, porque ser extremista é diferente de radical. Quando a gente fala de radical, o feminismo que vai na raiz, vai desconstruindo a raiz, de quebrar mesmo e desconstruir, porque as coisas são assim, como são construídas hoje, né? Mas assim, eu só quero desconstruir e... Pô, por que eu não posso fazer isso? Por que tem que ser assim? Eu também tenho capacidade. Você tá aí provando que você pode fazer, né? Mais até do que realmente, tipo, é um pouco do que a gente falou de você ter várias barreiras dentro de você que elas não existem, né? Só você que acredita realmente que elas existam. E elas foram construídas também, né? Há muitos anos. Muitos anos, né? Na sociedade. Então, a síndrome da impostora também, que a gente já falou, vem também... porque já foi construído isso dentro da gente. Então, será que eu vou falar besteira? Será que eu vou conseguir dar conta disso? Então, a gente também tem as nossas inseguranças porque foi construído dessa forma, entende? Só que, cara, as mulheres, elas são muito dedicadas no que elas fazem porque elas também têm uma puta insegurança, entendeu? Obviamente, acredito e conheço mulheres que não têm inseguranças, mas a maioria delas tem, né? Porque são muitas responsabilidades e a gente tem que se provar, né, sempre e por mais tempo. Às vezes, se a gente entra no trabalho, eu e um cara, eu vou passar mais tempo, né, uma média, me provando do que um cara, talvez, entendeu? Que tem a mesma hierarquia, nível hierárquico, e o mesmo desempenho, entendeu? Os desempenhos iguais, mas talvez para uma mulher, no geral, não estou falando que é sempre, não estou falando que é em todas as empresas, mas no geral isso aconteceria. Não, o mundo perfeito é onde a gente não tivesse que olhar o ser humano. Exatamente. Tá ali, vou avaliar resultado? Deixa eu ver aqui, ó. Aí é planilha. Nem de onde veio, nem a cor, nem a voz. Não, dane-se. Tipo, assim, deixa eu ver a planilha. Caramba, esse vendedor aqui é foda, hein? Vê só os números, deixa eu aproveitar o gancho do Teteuzinho aqui. Eu vou chamar ele de Teteuzinho pro resto da vida, porque ele não deixou eu falar isso no começo do podcast. Tá bom, meu Teteuzinho lindo? Já que a gente falou de resultados, até que vocês falaram de números, etc. E, assim, eu queria, se você puder esmiuçar até melhor, voltando no papo até da ótica, como é que vocês viveram nessa pandemia? Porque você falou de 5 lojas de shopping. Aí eu fiquei imaginando, na época do começo da pandemia, eu tava ainda na Mundo Verde. Nessa vivência, eu vi as lojas de shopping desesperadas. Tipo, faturamento zero. Exato, faturamento zero e, assim, contas a pagar. Tipo, dando dinheiro para realmente funcionário, pagando funcionário. Você falou de algumas táticas, né? De algumas estratégias que você adotou, como, por exemplo, de realmente o vendedor ter o WhatsApp, mandar o WhatsApp para a consumidora e para angariar novos clientes. Você adotou alguma estratégia na pandemia em geral? Para angariar novos clientes, a gente começou um trabalho em Instagram forte, e aí a gente usa, né, o mapeamento, né, da região.
Mas o que a gente fez mais foi usar o nosso CRM já construído, né? Então, por exemplo, a loja do Shopping Frei Caneca tem 10 anos, então a gente tem 10 anos de carteira de clientes aí para a gente fazer um trabalho interessante e legal. Mas, assim, na pandemia, cara, não teve muito segredo, as lojas fecharam, apesar da ótica ser um serviço essencial, né? Mas dentro de shopping você não abre. O shopping não vai abrir só para você ter uma loja. Ou se sua loja é do lado de uma farmácia, porque aí o shopping teve que abrir porque tinha um supermercado e uma farmácia lá, e sua loja fosse do lado, aí você abriria, você teria algum faturamento. Não foi o nosso caso, né? Para facilitar, né? Então, assim, a estratégia foi sentar com os shoppings, negociar aluguéis, contas, parcelar, e agora a gente precisa vender muito para correr atrás do prejuízo. 3 meses fechados, e quando a gente retomou, o faturamento não voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Uma coisa que eu acho que foi muito ruim assim, nessa experiência da pandemia é a questão da previsibilidade, né? Eu acho que tomar uma porrada é algo ruim. Uhum. Tomar uma porrada no cego, sem você saber que realmente aquilo vai acontecer e a coisa vai acontecendo sem ter uma previsibilidade mínima, eu acho que foi um dos grandes problemas assim pro negócio em si, né? Tipo, falar assim. Hoje, antes de eu vir para cá, eu estava pela 1000ª vez tentando ajustar o meu planejamento desse ano. Esse ano foi. Porque meu planejamento. Se a semana der isso aqui, tá bom. Exatamente. Então você sabe o que eu tô falando. Então eu estava esperando para contratar pessoas e o Dória anunciou que a gente não ia fechar. E aí eu falei, beleza, vou poder contratar essas pessoas. E aí agora ele está falando que a próxima coletiva ia ser em 5 de fevereiro, amanhã ele vai dar uma nova para fazer uma nova revisão do plano. É bem possível então, que a gente volte lá para ver. Meu plano tá assim, entendeu? Eu tô assim, cada semana é uma emoção diferente. Você tá se sentindo basicamente no carnaval em Salvador, né? Você tá indo e voltando a cada 10 minutos. Não entrando numa linha política, mas assim, como a previsibilidade dessas decisões, assim, tipo, muito radicais. Não tô dizendo aqui que a gente não tem que fazer uma série de ações, mas eu acho que a gente perdeu um pouco da sensibilidade com quem tá ali no dia a dia, quem tá batendo bumbo. Eu sou ultra defensor do pequeno negócio. Então, o cara que bate bumbo, que emprega no nosso país, é o pequeno negócio. E aí, o pequeno negócio, por característica, normalmente ele tem menos pessoas no time dele. E por características, por necessidade, às vezes ele não tem tantas pessoas com conhecimento qualificado ali dentro que possa ter as melhores práticas para sair do problema. Então a gente está pegando as pessoas que mais precisavam de ajuda, fechando todas as oportunidades de negócio dessas pessoas e sem elas estão pagando a conta. E ela tá pagando a conta. Eu acho que faltou muito isso da questão da previsibilidade. Fala assim, nenhuma notícia chega para ninguém em qualquer lugar do planeta Terra hoje, tal dia. Você sabe o que vai acontecer, todo mundo sabe o que vai acontecer no dia tal, principalmente quem vai dar informação. Você tem vários dados que fazem tomar uma decisão. E o mercado, e aí independente de governo, do que for, ele respira o dia a dia, cara. Que nem você falou, tô ali, fechou e aí, faturamento zero. Cara, tem uma coisa que você falou do óculos, né? Eu tenho que explicar pro cara que eu tenho a minha margem, eu tenho meu aluguel, eu tenho uma série de coisas. Quando a gente fala assim, faturamento zero, um mês de faturamento zero, você tem que dividir no lucro da empresa. Não na receita da empresa. Que é isso que eu acho que é uma conta que tá ficando muito alta, a gente ainda não tá sentindo. Eu tô sentindo. Não, eu falo o país como um todo, porque a gente teve uma injeção muito grande de capital na economia, que fez o comércio girar bastante, mas ainda assim, essa conta, que é esse resquício que vai sobrar, que vai ser paga pelos empreendedores, como você, é sobre o lucro. Então você vai ter que faturar 5, 10 vezes mais para essa diferença compor o seu faturamento que deveria ter acontecido. Exatamente. Que é o caixa que você perdeu. Muitas vezes não vai ser possível a gente faturar muito mais, ou seja, a gente vai passar mais meses aí empurrando. Fazendo um aporte, né? Querendo ou não, quando você falou do negócio da injeção do dinheiro na economia, foi até o que aconteceu com a Ford, né, cara? A Ford tá meio que saindo do Brasil especificamente por isso. Tá meio... Não, saiu. Desculpa, saiu do Brasil. Meio que... Esse podcast tá no futuro. Esse podcast tá bem no futuro já. Tá. Eu acho que o grande ponto, acho que é essa questão da previsibilidade. Assim. O varejo teve esse impacto, teve todas as coisas. E eu acho que faltou um pouco no final do dia, quem bate o bumbo desse negócio acontecer
é o varejo, é o comércio, são as pessoas que estão ali, é o que mais emprega, é onde está o faturamento de muitas coisas, o serviço. Tem uma coisa que geralmente a gente fala, né? Porque eu venho de uma empresa que vende para o B2B. Mas toda empresa B2B, ela gera alguma coisa para algum B2C, em algum momento. Uhum. Então, quando você está falando que você está prejudicando o B2C lá na ponta... Efeito dominó. Você tem um efeito dominó para todo mundo. Seja no mercado de produto, seja no mercado de serviço. Eu não sou economista, mas não precisa ter muita inteligência para saber que o reflexo ele vai ser gigantesco. Uhum. E que essa conta a gente vai ter que pagar. O que você, por exemplo, eu sei que está tudo muito incerto, o que você está falando, mas se você, por exemplo, pudesse falar para um pequeno negócio, que óbvio tem uma estrutura menor, que ele está ali tentando sobreviver, que talvez não tenha capacidade de pôr aporte, o que você como empreendedora poderia passar para esse pessoal para premissas básicas que fizeram você encontrar algum respiro? Porque às vezes é um insight que você fala, o cara fala, puta, eu não pensei nisso, eu vou economizar esse custo daqui, ou eu vou tentar fazer essa sacada para ver se eu consigo manter assim, meu negócio. Para mim, hoje, o que é mais pesado é o custo de ocupação, ou seja, os aluguéis, condomínios que a gente paga para shoppings. Então, a primeira coisa, então, já vai no 80-20, que é negocia o seu custo de ocupação, se for uma coisa física. Né? Se for uma coisa, né, virtual, eu diria para você o que você consegue fazer você mesmo, né? Então, a gente tem feito, sei lá, o quadro de uma loja normalmente tem 5, 6 pessoas. A gente está com um quadro reduzido. Mas foi uma conversa muito franca que eu tive. Gente, vocês preferem, né, as vendas não estão como... Antes da pandemia, vocês preferem pegar essa venda, porque eles são comissionados, e dividir entre vocês 3, ou vocês preferem dividir entre 5 pessoas? Então, todo mundo está entendendo. Então, como eu falei para vocês, eu faço a galera participar da decisão. Então, beleza, vocês vão talvez trabalhar, né, um pouco mais, mas vai ter, e aí folga, né, vai tirar as folgas, mas talvez você tenha que esticar aqui, mas você vai ganhar mais dinheiro e sua comissão vai ser melhor. Então, cara, ver o que consegue cortar, o que dá para espremer. Então, sei lá, a gente tinha aromatizador na loja. Tchau. Ninguém tá sentindo o cheiro mesmo? Tá todo mundo com todo mundo de máscara? Entendeu? E eu acho que a diferença do time de novo, né? Você fala assim, poxa, tô dividindo com o meu time a responsabilidade. Porque a empresa é uma coisa que tá ali, não tem milagre. Você tem que tentar criar, óbvio, o máximo de objetivos. Falar, a gente tem essas metas, senão não tem como, Aí a gente não tem aquela separação, né? Porque eu vejo muita gente que separa. Nossa, o empreendedor, aquela figura do patrão que você falou lá, e o funcionário. Mas no final, todo mundo, principalmente o patrão, depende daquilo. Exatamente. Quando você divide essa responsa com a equipe mesmo te traz. Já aconteceu, tipo, a gerente falou assim, olha, eu achei que esse serviço estava muito caro e eu fui cotar outros e eu consegui esse mais barato. Tipo, cara, olha isso. Olha o valor e olha a importância de você manter, obviamente, na medida do possível, sua equipe a par das coisas que estão acontecendo, entendeu? Para comprar junto o jogo contigo, né? Exatamente. Então, assim, gente, o que vocês tiverem de ideia que a gente consiga cortar... né? Por enquanto, vamos cortar e vamos economizar, né? Até apagar a luz da parte de dentro da loja. Isso, sabe, as pessoas estão mais atentas a isso, não estão gastando tanto papel, coisas básicas, mas quando você faz a equipe participar, muda tudo. Acho que... Eles fazem parte do negócio como se fossem donos, né? Aquela história de participar como se fosse dono do negócio, né? Eles são comissionários, eles na verdade ganham variável em cima, eles são tipo sócios mesmo, né? É o mesmo conceito que, tipo, pelo menos eu uso com o time de vendas, né? Que é, cara, você ganha uma comissão em cima da sua venda, assim, mediante o que você vendeu. Você vendeu um projeto de 10 mil reais, cara, você vai ganhar um valor X em cima disso. Disso, exatamente. Eterno. E aí você vai construindo. Acho que uma das coisas que a pandemia trouxe muita verdade, assim, para as pessoas, né? Se você, por exemplo, construiu times bons, se você levou em consideração a questão dos que a gente falou várias vezes aqui, o CRM, cara, eu acho que nunca o dono da loja deu tanto valor para aquele papelzinho com o nome e e-mail das pessoas que ele jogou fora. Fala de novo, qual que é o nome do negócio aí? Do CRM? Essa coisa maravilhosa. Não, CRM... Eu dou aula disso, por isso que eu... E eu acho que isso fez muita diferença, né? Porque para você poder mandar um WhatsApp, você precisa ter. Você precisava ter guardado. Se você Mas você sabia que antes da pandemia a gente utilizava já bastante o WhatsApp? Porque hoje, quando o cliente vai na loja e ele compra, a gente avisa para ele que o óculos está pronto, chegou.
A gente sempre se relacionou muito com o cliente pelo WhatsApp. Então, quando a pandemia veio, a gente já sabia fazer isso. A gente já tinha isso, entendeu? Então, o próprio cliente fala assim, eu vou te ligar... O meu vendedor fala, eu vou te ligar para avisar quando eu chegar. Ou você prefere o WhatsApp? O cliente fala WhatsApp. E aí é outra coisa que eu acho que a pandemia também trouxe muita verdade, né? Tinha muita gente que entendia o mundo offline, né? Físico, e simplesmente o físico, e desconsiderava qualquer coisa digital e tal, e acho que aí fez diferença quem estava antenado para frente, porque diferente de você pegar o WhatsApp de alguém para mandar uma mensagem que você nunca mandou, é a pessoa que você já teve um contato, que já teve uma experiência. Então você já quebrou toda a barreira que as pessoas que não levam valor para isso, elas vai mandar uma mensagem solta lá e você o cara vai olhar e falar, quem é isso? Exatamente, nunca teve aquele contato. E aí outra coisa, né? A tecnologia, ela, que a gente falou, democratiza e tal, e principalmente ela abre possibilidades diferentes. Se você tá com a cabeça aberta para poder fazer coisas diferentes, né? Em algum momento alguém deve ter chegado e falado assim, em vez da gente ligar, que é um pé no saco, vamos mandar um WhatsApp para alguém? Aí você fala assim, quer saber? Não tava na pandemia quando você tomou essa decisão. Não. Você falou, vamos fazer. Então você criou um canal novo. Na verdade foi meio que natural, nem pensei, mas foi assim, a gente tem que ter um celular, um WhatsApp, a gente se comunica. E aí quando chega alguma coisa que é a cara daquela pessoa, então assim, de novo, né, a importância do atendimento, a gente sabe os clientes pelo nome, a gente conhece os clientes pelo nome, a gente sabe qual que é o gosto. Quando a gente vai comprar óculos, né, novo, a gente sabe, não, esse óculos é para aquele cliente, eu já sei. Lógico, eu não estou na loja atendendo, mas assim, eu sei quem são os clientes, os mais importantes, os que compram mais. Então a gente sabe, conhece eles pelo nome. Então é uma relação... quem tem muito isso quem tem muito isso é mercado de luxo, né? Eu trabalhei, como eu falei para vocês, no Iguatemi há um tempo atrás, e eu era responsável pela carteira de lojistas de luxo, e quem faz muito bem isso é o luxo. Então, por que não aproveitar essa... Cara, eu não sei porquê, mas eu vou jogar de novo tudo isso daí, cara, tá combinando certinho uma coisa que eu acho maravilhosa. Eu acho que você vai responder. Vou perguntar, tá? CRM salvou então sua vida aí na pandemia? Sim. É um publicitário, né? Não dá pra... Não dá. Não, isso aqui... Assim, uma das coisas que eu sempre falei, e isso eu sempre deixei bem claro, tipo, como eu falei pra você, eu trabalhei também em franqueadora, eu sempre falei isso, sempre deixei bem claro. Cara, a área que eu trabalhei a minha vida toda, trabalhei 10 anos com CRM, é a área que salva as empresas quando elas mais necessitam. Com certeza. Aí veio a pandemia, cara, provado, assim, agora tem dados. Mas provado. aí eu acho que aí tem uma grande diferença. Como a gente já fazia isso antes, e a gente sabe o nome dos clientes, a gente sabe o que eles gostam, a gente sabe o estilo, não adianta agora na pandemia, você nunca fez, você agora vai querer fazer. Agora na pandemia você não consegue fazer um trabalho retrógrado até nisso. O que aconteceu muito na pandemia foi, o cara desacreditou do digital por muito tempo, não deu valor quando todo mundo falou, olha, o mercado está mudando, as coisas estão mudando, o comportamento do consumidor está mudando, você não está olhando. Aí ele recebeu a notícia que vai fechar. Aí, do dia pra noite, ele resolveu trocar 100% do faturamento que ele tinha no offline, que ele está construindo há anos, para uma semana, dentro do mundo digital. Então, acho que quem entrou antes, quem sabia como fazer as coisas, quem já tinha errado muito para chegar no ponto que você chegou, você vai aprendendo, é um processo. Principalmente tudo que é digital, você vai trabalhando, criando canais novos, pensando como que você vai utilizar aquilo. Com certeza, quando veio uma demanda muito grande pro digital, que foi o que aconteceu agora, nadou de braçada. Quem não sabia nem por onde começar, que teve que sobreviver. Sobreviver é uma coisa tipo que faz você tirar ideias de onde nunca saíram. E aí tem um ponto importante, né? No meu mercado, por exemplo, eu consigo vender óculos de sol e lente de contato online, mas eu não consigo vender um óculos de grau. Você precisa vestir o óculos de grau, precisa tirar suas medidas. Não vai funcionar. E aí você se reinventou com o negócio de vender no domicílio, então, né? assim, a gente tem muitos clientes, né, acima de 80 anos, né, grupo de risco, e os nossos funcionários começaram a um atendimento domicílio. Obviamente, ainda não é muito significativo se comparado à venda presencial. Mas sim, ela acontece e as pessoas gostam, inclusive, desse atendimento. A gente está chamando de uma linha VIP, né? Então, a gente coloca uns óculos lá, vai na casa do cliente, ele meio que manda as fotos do que ele gostaria, a gente leva
e faz no conforto da casa dele, com todos os seguranças. A gente teve, voltando para treinamento, a gente teve muito treinamento de como atender esse cliente. Então, 100% dos óculos são higienizados, né? Então, assim, você provou, já estão todos higienizados. Você provou, coloca aqui que a gente vai limpar. Então, nossa, muita mudança. E aí vem os aprendizados, né? Você falou, poxa, vim no mercado de luxo, peguei uma série de coisas, conceitos que funcionavam, trouxe para minha realidade aqui de novo, dentro do que eu consigo fazer. Provavelmente esse processo daqui em algum momento você vai automatizá-lo. Mas você teve um puta aprendizado nessa experiência que você está tendo agora. E quem vai esquecer, por exemplo, que precisava de um óculos, principalmente um senhor de 80 anos. O cara precisa do óculos, quebrou o óculos, tá, não consegue enxergar. Quanto que vai marcar essa pessoa do fato de você ter ido levar na casa dele? Poxa, é uma experiência que a pessoa não esquece. O filho da pessoa não esquece. Vai falar assim, cara, eu ia ter que fazer esse trabalho, os caras foram lá, fizeram, tiveram todo um cuidado e é uma experiência que trabalho de fidelização. É uma experiência, né? Você falou uma coisa que é interessante, que você falou que você tem a preferência do cliente, né? Você fala, pô, esse óculos combina com tal pessoa. E isso é um feeling muito do vendedor, assim, é um feeling bom do vendedor. Eu vou te perguntar aqui ao vivo, tá? Posso usar essa sua última frase aí nas minhas aulas? Com certeza. Ah lá, eu já virou... Não, de verdade, porque assim... Tem um pessoal que realmente, assim, eles desacreditam, eles chegam com essa ideia, sempre que CRM é e-mail, né? E aí eu sempre vendo o contrário disso, eu falo, cara, não, sai disso daí, porque senão não é aquela régua, né? Não é a régua de e-mail que você vai mandar um e-mail e depois, o cara não abriu, vai depois pra de 3 dias ele vai receber outro. Não. E aí eu sempre, cara, eu corto isso e eu sempre falo ao contrário, eu falo, não, o CRM é pra você agrupar informações que você vai fazer mais vendas naquele consumidor. E você acabou de falar isso, eu falei, cara, eu não abri minha boca. A gente não conversou sobre isso antes. Antes da pandemia, inclusive, a gente tinha, por exemplo, clientes de lente de contato. Tem X lentes de contato, né, para o cliente usar e vai chegar uma hora que vai acabar aquilo. A validade daquilo vai acabar. Então, a gente também já tem... não é automatizado ainda, mas a gente manda mensagem, olha, seu pacote está acabando, você quer que eu te mande na sua casa um novo? Vai acabar, eu vi que você comprou tal dia, isso vai acabar. Então, assim, tá lá. Como ter uma pessoa que manja de marketing na cabeça de uma empresa muda a empresa de um jeito, né, cara? Muda tudo. Merda. Porque a gente vê muito empreendedor que bate cabeça com isso. Que você vira e fala assim, como é que eu vou vender mais para esse cara? Mas é não pensar, cara, como a sua marca interfere na vida daquela pessoa. Cara, porque, tipo, você vende óculos todo dia. A parte de ótica todo dia. Isso é 100% da sua vida de ótica. Eu não me relaciono ainda, por exemplo, com uma ótica. Pode ser pra ver um... Você não tá com 40 anos já? Tá chegando. Eu posso, por exemplo, ver um óculos de sol e tudo mais. Mas se em algum momento, e é um exercício que, poxa, todo mundo deveria fazer. Quantas vezes a ótica entra na jornada da vida do dia do cara? O cara levanta, sei lá, tem que fazer tal coisa, depois ele faz tal coisa, depois ele faz tal coisa. Começa a imaginar até você chegar à conclusão e falar assim, cara, esse cara precisa comprar de novo. O que é óbvio. Se você sabe que tem X unidades, que aquelas unidades duram tanto tempo, porque a validade do produto dura tanto tempo, é natural que ou ele vai comprar. Essa é a premissa. Sim, que ele compre comigo. Exatamente. Já comprou uma vez. Se você for proativo, ele vai comprar com você. E aí é onde está o retorno sobre o investimento do Voltando para CRM, que você é tão apaixonado assim, tem uma coisa muito legal que é um lançamento que a franqueadora, inclusive, lançou agora após pandemia, que chama Clube Carol. Então, você faz uma compra, digamos que você comprou R$2.000. Acumula pontos. 10% do valor da venda... vai de crédito para uma próxima compra, né, limitando o desconto a 20%. Né? Então, assim, você vai receber um SMS lembrando, então, eu preciso, para o cliente que ele é muito frequente, isso é ótimo. Você precisa dar um presente, um óculos de sol é um ótimo presente, gente. A gente tem óculos de sol de vários valores, de R$100 a infinito, né? Mas, cara, isso é uma coisa muito legal que a franqueadora, para mim, tá de parabéns. Eu já trabalhei com CRM também no Iguatemi e acho que isso é muito, cara, é muito importante. É você espremer o limão até a última gota, porque eu acho que os limões não são tão bem espremidos. É só uma apertadinha assim, né? Depois, próximo. Como tem muito, aí depois encheu, tá bom. Cara, mas isso é assim... Do que você falou até agora, realmente, assim, pelo
Pelo andar da carruagem, eu tô feliz já. Só de ter ouvido metade das frases que você falou de CRM, cara, já me deixaram, tipo, entusiasmado, porque pra mim é um negócio, assim, eu acho do caralho. Não. Quando você fala em CRM, o Matheus falou, ele também gosta de pessoas pra cacete, eu gosto de pessoas, até por isso que eu tô trabalhando com vendas atualmente. Eu trabalhei 10 anos no CRM e pulei pra vendas porque eu sou maluco, né? Mas é porque meu sócio também pediu pra mim. O sócio pede, mas a gente CRM, na verdade, você saber tratar a sua base de clientes. Sim. E pra mim, eu trabalho com o CRM dentro de vendas. Uhum. Porque tem o CRM de vendas e CRM também, que eles chamam de CRM B2C, que muda muita coisa. Cara, é se relacionar bem com o seu cliente. E saber entender... É o cuidado com o seu cliente. Fazer as perguntas certas, saber quais informações são valiosas, quais têm correlação ou não. Tipo, dá pra ficar um negócio muito simples, se você tiver sensibilidade, principalmente porque... Naturalmente, o empreendedor, ele tá no dia a dia do negócio, ele acaba tendo algumas coisas que o próprio cérebro dele já vai montando, né? O CRM. Uhum. A falar assim, acho que essa pessoa tem uma liga com essa. Então, você tá analisando variáveis aqui dentro. Uhum. E é o que você tá... Quando você vai falar de CRM, você tá simplesmente colocando isso tudo no papel e criando lógica, né? Para aquilo realmente ser escalável. Mas até para os empreendedores, o principal caminho que eu fico muito também contente é falar de CRM, ver exemplos práticos que funcionam de CRM e também para te animar, que tá assistindo, que dá para você começar com coisas básicas. É não enxergar o CRM como um monstro gigantesco que vai falar assim, nossa, eu preciso ter X, Y, Z, eu preciso ter todas as informações da vida do cliente, eu preciso... Não, começa pouquinho, começa aos poucos. Se você tem um pequeno negócio, você sabe o nome dos seus clientes. Se relaciona com ele. Uma semana depois que ele passou no seu, sei lá, estabelecimento, manda uma mensagem. E aí, você gostou? Como é que ficou? A gente faz o pós-venda 7 dias depois. E aí, como é que tá o uso? Tá se adaptando? Tá enxergando bem? Você tá legal? Ó, qualquer coisa, passa aqui na loja, a gente faz a asepsia, faz uma manutenção, um ajuste que você precisar. Passa aqui. Mesmo que o óculos não tenha sido comprado aqui, você passa aqui que a gente faz. Isso é... Quem que não quer receber uma mensagem dessa? Eu não tô querendo te vender nada, só tô querendo te atender de novo. E esse negócio que você falou de você ter o cuidado, né? Você tá ali próximo, se relacionando e fazendo todo esse trabalho. Já é uma prova viva de que montar uma franquia não é simplesmente abrir e falar assim, ela vai funcionar sozinha, né? Não, de jeito nenhum. As pessoas perguntam, vou abrir uma franquia tal, e eu olho para elas e eu não tenho coragem de falar, você não tem perfil, porque acho que tem gente que fala assim, vou abrir uma franquia porque tá tudo pronto. A franqueadora vai me mandar todas as campanhas de marketing, vai me mandar todos os preços que eu tenho que vender, eu só vou precisar contratar uns vendedores e deixar lá. Cara, não é assim, o buraco é muito mais embaixo. E se você não tiver ali no dia a dia, se você não entender do seu negócio, é um cano furado que vai vazar muita água. E nesse caso a água é o dinheiro. Seu. Entendeu? Exatamente. Então, assim, não tem como você abrir uma franquia e estar trabalhando em outro segmento. Você precisa ter um operador ali muito bom, pelo menos. Já que você não vai estar nesse negócio, tem um operador ali que viva, respire, coma e sonhe todos os dias aquilo, entendeu? Decida se você vai ser um investidor. Exatamente. Ou se você vai ser o gestor daquela E se você for um investidor, você tem que ter um operador. Premissa, assim, alguém tem que... Não é só jogar os vendedores lá e beijo, gente, meu celular tá ligado. Eu acho que quem escutou, assistiu a gente aqui todo o tempo, viu a quantidade de frentes que você toca dentro da própria franquia. Já começou, eu tô com 33, mas já tenho os cabelos brancos aqui. E então acho que se você escutar esse podcast inteiro, quando você somente põe o dinheiro e abre sua franquia, você literalmente perdeu tudo isso que a gente falou. Porque você tá perdendo a sensibilidade, você não tá vivendo, aquilo não é o seu dia a dia. As ideias, as coisas que fizeram você montar uma franquia, é melhor você ser um investidor e acreditar em alguém que, tipo, vê valor no propósito, né? É que a galera também vê a franquia como se fosse um investimento, sabe? Como se estivesse jogando dinheiro na bolsa de valores. Não é assim. E eu vejo, né? Mas eu tô pagando royalties. Tá, mas calma lá, gente. Você não tá começando do zero também. Você já tá avançado, você já tem um produto. E aí as pessoas esperam tudo da franqueadora. E eu vejo que, cara, a franqueadora, ela vai te economizar muito tempo em criação de campanha, em negociação com o fornecedor, né? Porque eles vão pegar um volume e vão ter mais agressividade de negociação. Mas tem uma parte que, eu costumo falar assim, tem uma coisa que só você pode fazer, que é a sua parte.
Exatamente. Ninguém pode fazer a sua parte, só você. Não dá pra terceirizar no empreendedorismo, amigo. Não dá, Sim. não dá. Querendo ou não, a franqueadora ela vai te economizar também em branding, né? Vai aumentar Com o seu certeza. valor percebido. Aquela história que a gente tava... Até que a gente falou antes, né? Na parte do Starbucks. Cara, se eu abrir uma cafeteria, eu vou vender o café a R$5. Se eu vender a 10 é caro pro cliente. Se eu pegar uma Starbucks, eu vendo um café a R$20, o cliente paga sorrindo. Fala, mas caraca, teve café. toda uma construção antes. Sim, que você sim. tá comprando. Você tá entrando numa linha que já tá andando, né? Exato. Então isso tem o seu valor. E aí cada um tem um modelo de agregar, né? Se você não faz aquela que você falou, a sua parte, amigo, o franqueador já fez a dele, ele tá dando viabilidade. Você tá entrando no capital, mas ainda a parte E eu acho assim fazer que o a negócio Óticas andar, né? Carol, inclusive, é uma franqueadora que ela faz muito além do papel dela. Inclusive, acho muito, muito legal, porque o time é super aberto, eles são super prestativos, sabe? É com certeza um time que vai além do que, pelo menos, eu esperava como uma franqueadora, sabe? Acho muito bom. Você esperava menos. É aquela história do expectativa e... Como é que eu vou explicar? Quando o cara te vende alguma coisa, basicamente ele te entrega uma coisa X. Então, te venderam a franquia, você esperava uma coisa X da franquia, você falou, legal, isso daqui eu sei que eu vou ter, mas você recebeu mais, né? É o valor percebido, o valor entregue. Esqueci dessa... Isso daí é premissa de marketing também, coisa desse pessoal que fez essas faculdades loucas. Eles excedem a expectativa, pelo menos a minha expectativa. Sim. E aí por isso que provavelmente você tem os resultados que você tem, né? Porque você enxerga valor nas ações deles. É o sentimento de dono como um todo, né? Não só da própria loja. Isso aí. Aí, galera, que baita bate-papo, né? Então, se você... a gente falou sobre empreendedorismo, liderança feminina, sobre franquias. Acho que a gente abordou bastante tema. Então, CRM. se você não sair daqui motivado a abrir seu negócio, ou se você ainda tiver dúvidas que você pode fazer isso, acho que mais uma evidência de que você tá perdendo seja tempo. uma franquia ou não, né? Acho que é o que ela falou. Cara, é uma empreendedora, tá ali. O negócio anda sozinho, cara. O ativo humano ali dentro é fundamental para dar certo, em qualquer negócio. Exato. Barraquinha de cachorro-quente até uma multinacional. Cara. Eu vou falar um exemplo. Você falou de barraquinha de cachorro-quente. Agora, só para citar esse exemplo, antes da gente realmente perguntar as considerações finais dessa pessoa que está na nossa frente, que está dando tanto conhecimento que não quero nunca mais falar com você, Matheus. Vamos trocar. Mas assim... Você falou de barraquinha de cachorro-quente, cara. Tinha um vendedor de cachorro-quente na frente do Mackenzie que ele dirigia uma Porsche. Cara, o dia que eu vi isso daí, eu falei, caraca! E aí ele falou exatamente o seguinte, o pessoal chamava lá, acho que era Dog do Cabelo, alguma coisa do gênero. E eles falavam exatamente o seguinte... Esse nome é capcioso, né? Dog do Cabelo. É estranho. Mas eles falavam que o cara sabia certinho, exatamente o que você acabou de falar. Ele sabia certinho o que cada um dos caras ali queria e, mais importante, ele sabia o nome de todo mundo. Então ele chegava pros caras, cumprimentava, dava uma mãozinha, ei tio, que não sei o quê, e aí irmão? Tipo, nosso Mateuzinho da quebrada. E entregava, tipo, sempre vinha com uma experiência do tipo, mano, quer que eu faça aquele dog lá? Daí os caras, quero, então faz aí. 5 minutos, hein, tio? Aí já... É o algo a mais, né? É o algo a mais. Cara, ganhar dinheiro tá muito mais ligado a isso, de você, tipo, saber fazer e se engajar pra fazer do que, tipo... Ganhar dinheiro tá mais ligado a relacionamento? Fala de novo, Matheus, peraí. Não, com certeza. Calma aí que eu tô aqui, eu tô com a escuta aqui que o Ademar tá ouvindo. Ele vai usar isso pra publicidade da agência dele. Não, eu vou usar isso pras aulas, eu vou levantar pras aulas e falar, calma, ganhar dinheiro tá ligado a relacionamento? Customer 100%. Relationship Management? Se a pessoa tiver uma habilidade de relacionamento... Qualquer coisa a chance dela é maior. Tanto com a equipe dela própria, quanto com o cliente, né? Qualquer coisa que você fizer na sua vida dá dinheiro. Sim. Desde que você tenha essa paixão, esse negócio de estar querendo sempre mais, de estar se conectando, entregar valor de verdade, isso não tem erro. Tem que dar qualquer negócio, qualquer coisa. Desde que você precisa gostar, né? Que acho que é uma premissa número 1. É isso aí. Bom, muito obrigado. Calma aí, dá a consideração final. Dá uma última frase, aquela frase matadora pra realmente deixar o pessoal, tipo, instigado. Pra facilitar o editor já criar... Isso é surpresa. Ninguém me falou nada disso. Não, mas essa é a graça. É que aqui a gente planeja muita coisa aqui. A gente planeja tanta coisa que a gente se ligou, a gente foi ligar um pro outro no começo do ano e a gente falou, cara, a gente precisa fazer um planejamento para 2021. A gente falou meia dúzia de groselha, a gente chamou uns nomes ali, a gente falou, tem esses nomes aqui. A Lígia jogou mais uns nomes ali na roda, eu falei, opa, tem esses nomes aqui também, legal. É esse que a gente planejou.
A gente não planeja podcast porque a gente quer deixar realmente livre para você falar o que você quiser. Se você chegasse aqui e falasse, eu quero falar de receita de bolo, beleza, a gente vai falar de receita de bolo. Por trás a gente vai puxar pro marketing, lógico. Olha, eu diria que se você quer empreender ou não, se você está trabalhando numa empresa de marketing, o ideal é que você goste do que você faça. Às vezes não é possível. Se não for possível, pelo menos é a empatia. Se coloca no lugar das pessoas para quem você vende seu produto, para quem você vende seu serviço e pergunta, eu gostaria de receber uma mensagem 7 dias depois que eu comprei um óculos, perguntando se está tudo bem, se eu gostei, se eu estou me adaptando. Se você fizer esse exercício, cara, eu acho que o resultado vai ser surpreendente. CRM, né? Acho que empatia, né? Mais do empatia, que tudo. E aí você colocar empatia na ação. Fazer, né? Fazer, né? E não tipo, eu gostaria, se fosse comigo, eu gostaria disso, eu gostaria. E testar, né? Você não vai nunca ter 100% das respostas do que vai dar certo. Você só vai descobrir o que dá certo se você fizer. É isso aí. Então, no relacionamento, eu gostaria que eu fosse interrompida numa reunião. Será que eu gostaria de ter um funcionário que fosse insubordinado? Então, não seja com seu chefe, sabe? E também não seja o chefe que é aquele cara grosseiro que você não gostaria de ser tratado daquela forma. Exatamente. Acho que se a gente só respeitasse mais as pessoas, todo mundo entendesse. As coisas iam fluir, que era uma maravilha. Mas é isso aí, gente. Mais um podcast aqui no Trampo. Esse eu vou levar pra vida, vou fazer vários cortes assim pessoais. Caramba. Vou fazer os cortes normais, mas os cortes que eu vou levar pra minha aula serão diferentes. Vou falar, estou honrada. Aqui tá... Aí, pode ficar feliz. Não, ficou bom. Obrigada, gente, pelo convite. Obrigado pelo seu tempo, viu? Muito legal. Valeu, gente. E aí, continue seguindo a gente, compartilha aí com o pessoal, porque com certeza... Uma coisa que a gente nunca falou aqui. Dá like, se inscreve, ative o sininho para receber as notificações. Senão você vai perder conteúdos como esse. Me senti um youtuber agora de verdade. Valeu, gente. Até o próximo.